Sejam muito bem-vindos ao InsightCast, o podcast da Aico. Aqui a gente fala sobre tecnologia, sobre inovação, sobre inteligência artificial e principalmente como a tecnologia de fato tem transformado os negócios, mas de uma forma muito mais realista, a verdadeira verdade nua e crua. E hoje no episódio a gente está com dois convidados de peso aqui. Primeiro queria agradecer Diego Pifaretti, Tech Manager na Globo, Diogo Manfré, nosso SOC Manager aqui na Aico. Nosso bate-papo hoje vai ser sobre disponibilidade, sobre resiliência e principalmente os desafios de defesa em ambientes tão complexos quanto o da Globo. Então, primeiro, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente e queria que você começasse se apresentando um pouquinho, contando um pouquinho dos desafios que você tem lá. Opa, agradecer aí o convite de estar aqui com a Aico. Sou o Diego Pifaretti, Tech Manager da Globo ali, fico mais à frente ali do time de CTI e Red Team na Globo, mas já atuei ali com SOC também, enfim. Bom, a Globo acho que eu não preciso apresentar muito, quem está ouvindo a gente aí com certeza já ouviu falar na Globo. Época da TV Globinho aí, ó, todo mundo já deve ter assistido. Boa. E na Globo ali, né, tô à frente desses dois times, mas como eu falei ali, né, já tive experiência aí pelos dois lados, tá, galera? Blue Team e Red Team aí. Boa. Diogueira, SOC Manager aqui na Aico. Então, nosso desafio hoje é falar sobre os dois lados do balcão, né? Então, Diego do lado do cliente e Diogo do lado do parceiro. E aí, assim, é o verdadeiro trava-língua, né? Diogo e Diego. Vocês fizeram só pra mim. Dupla. É a dupla sertaneja. Diogueira, conta um pouquinho aí pra gente sobre quem é o Diogo. Beleza, 4 anos e 9 meses na Aico. Meu nome é Diogo Manfré, sou o gerente de cibersegurança. Iniciamos com cibersegurança clássica, né, como a gente vê em várias prestações de serviço, só que ao longo do tempo nós viemos vendo as dificuldades do mercado focado na eficiência. E a gente veio desenvolvendo soluções, automações, né, focos em inteligência artificial, para poder justamente trazer eficiência não só para o nosso negócio, mas para a prestação de serviço e diretamente impactando o nosso cliente também positivamente, né? Então, basicamente, seria um breve resumo, seria esse. Boa. Então vamos lá, vamos começar nosso bate-papo. Diego, queria já, cara, trazer um contexto que ambientes como o de vocês são ambientes altamente expostos, né? E com complexibilidades talvez acima da média, né? São áreas de negócio diferentes, ambientes on-premise, ambientes cloud, ambientes de engenharia, né? Que é um mundo à parte ali, quando a gente fala da TV, fora as outras unidades de negócio que a Globo tem. Como é para vocês, na prática, conseguir integrar esse monte de coisa e, ao mesmo tempo, ter uma visibilidade de um ambiente que é tão visado pelos atacantes? Boa. Antes até de responder a sua pergunta, né, assim, elucidar também que a gente tem um desafio, né, que a Globo, diferente de uma empresa tradicional, né, que está ali com as portas abrindo às 8 da manhã, fechando às 7 ali, né, escritório tradicional ali, horário comercial, né, a gente tem até brinca ali, né, com o slogan da Globo News, a gente está 24 horas no ar. Né? Então, literalmente, é uma empresa que ela é 24/7 pela natureza, né, da sua função ali. Além dela ser considerada também hoje uma infraestrutura crítica, né, no país, né, quando a gente fala de ali, transporte, eletricidade, água, e aí a parte de comunicação ela também é considerada, né, até porque se acontece alguma coisa, a Globo de forma massiva consegue comunicar alguma coisa para a população. Então, tudo isso para dizer que a gente atrai demais, né? Assim, a gente é muito alvo. Né? Essa que é a grande verdade ali, a gente é bastante alvo. Pegando o gancho da sua pergunta, voltando agora realmente na sua pergunta ali que você falou sobre ambiente misto, né? Essa é realmente a nossa realidade. Hoje a gente tem um misto de ambiente on-premises com ambiente multi-cloud, né? Não vou nem dizer cloud, é multi-cloud que a gente tem ali. E aí, pegando um gancho até da sua fala ali, né? A gente tem as nossas particularidades. Quando a gente fala de engenharia, que foi a palavra que você até usou bem ali, né? Quando a gente fala do ambiente de OT, a gente tem equipamentos muito específicos, né? Nichados, né? Para a parte de mídia, né? Que é colocar uma TV no ar. Exato. A gente está falando toda uma parte de satélite, sinal. Tem muita coisa analógica ainda, né? Muita no coisa bastidor. analógica. E aí, assim, cara, o grande desafio, e vou focar até um pouco mais nessa parte de engenharia, que eu acho que é legal para elucidar, e certamente quem estiver nos ouvindo, que for indústria aí, né?
é o desafio, como é que você aplica segurança, cara, num equipamento que tá botando sinal no satélite, cara. Como é que você chega para um fabricante desse e vai discutir com ele que tem que ter EDR, cara. Esse cara, assim, ele não tá acostumado, ele quer... outra dinâmica, né? Outra linguagem, né? Isso, assim, é muito difícil você conseguir realmente trazer o tema, aplicar segurança no mundo, assim, tão específico, né? Então, engenharia é um negócio à parte mesmo. É um mundo à parte, né? E integrar essa galera toda, né? Porque acho que, historicamente, a gente tem um pouco de domínio ali da área de telecomunicações, temos alguns clientes, né? Que são da área de TV, e geralmente você lida com engenheiro, né? Na ponta ali. Às vezes não é nem um cara de tecnologia, é um engenheiro que opera aquilo ali. Então, além do desafio do protocolo, da linguagem ser diferente, a pessoa que está à frente geralmente não tem skills de tecnologia, né? O cara é bom naquilo ali. Então, você tem o convencimento, tem que explicar para o cara por que aquilo é importante e principalmente integrar a visibilidade. Então, você tem canal digital hoje, você tem streaming, você tem portal, tem uma série de coisas e ao mesmo tempo tem a TV. Então, eu imagino que deve ser um baita de um desafio conseguir integrar essas culturas, essas pessoas, essas áreas para efetivamente conseguir ter uma proteção eficiente, mas ao mesmo tempo garantir a resiliência, né? Que acho que é um dos pontos mais críticos, igual você falou. É uma área de missão crítica, porque é um dos principais canais de comunicação do nosso país hoje. Boa. Então, hoje, como é que é isso na prática ali? Juntar essa galera toda e conseguir montar estratégias de defesa pensando em proteção, obviamente, mas também continuidade de negócio? Eu acho que um dos grandes movimentos que a gente fez, assim, que deu uma virada de chave pra gente, primeiro que, assim, historicamente, vamos falar de 2019 para trás, quando ainda éramos empresas separadas, TV Globo era uma empresa, Globo.com era outra empresa. A gente, falando por TV, né, eu era crachá TV Globo antes da junção, e a gente tinha muito ali a TI engenharia e a TI corporativa, né? E muitas das vezes até tomando uma decisão de forma independente. Né? E aí quando a gente juntou em 2020 ali que virou o Globo, né? Isso foi mudando, né? Então caiu um pouco por ter essa coisa de ter a TI engenharia, TI corporativa, virou uma coisa só. Legal. Esse foi um primeiro movimento interessante. Mas aí, olhando agora, esquecendo um pouco TI, se aprofundando mais, falando de cibersegurança, de segurança da informação, eu acho que a grande virada que a gente fez foi pegar uma pessoa, né, que tinha uma pegada ali bacana, um skill bacana, mais de infra, e que conhecia muito dali do mundo de broadcast, e trouxemos essa pessoa para o time de segurança, profissionalizamos essa pessoa, e essa pessoa ela ficou como se fosse um olhar de segurança ali dentro da parte de mídia. Legal. Então ela conhecia muito da parte de segurança, conhecia muito da parte de engenharia, parte de mídia, e foi ali, como ela tinha boa entrada ali com as pessoas, ela conseguiu ser um mensageiro ali de segurança ali dentro. Tradutor ali, né? Isso. Legal, então, assim, quebrou um pouco ali as correntes. Que né? legal. Eu acho que isso foi uma grande virada ali que a gente fez. Quebra muita resistência, né? Exato. Quebra muita resistência. E até, historicamente também, quando a gente compara um pouco o OT, a parte operacional de tecnologia, as prioridades são diferentes. Então, no dia a dia, o OT geralmente está acostumado com disponibilidade. E confidencialidade geralmente é o último dos itens. Isso acaba mudando muito devido ao negócio também, né? Disponibilidade e integridade vem muito na frente. Quando juntam os times, você tem que juntar as duas prioridades para conseguir fazer o negócio girar sem impacto nenhum e tudo da melhor forma. E aí a gente fala até muito sobre indústria nesse caso, né? Alguns projetos de OT que a gente executou, a gente vê a diferença de como a gente pode ou não atuar. Então, você deu o exemplo do EDR. No ambiente de OT, principalmente quando você está em ambiente industrial, por exemplo, eu tive alguma coisa, eu tenho que trabalhar com visibilidade, não com ação de execução. Sim. Porque às vezes se eu executo e paro alguma coisa crítica, eu vou explodir uma caldeira, eu vou fazer alguma coisa que pode gerar um problema, Sim. Não só de disponibilidade, mas um problema que pode até matar. Então, é muito diferente, né? Imagino que na construção dessa estrutura num cenário de broadcast também seja algo que, cara, a gente tem que olhar comportamento, eu tenho que olhar com uma ótica um pouco mais de fora ali, e a decisão de atuar ou não, ela tem um peso muito maior do negócio, né? Porque, cara, parei. E aí, qual que é o impacto disso, né? Então, acho que muda muita dinâmica, muda muita visão, né? Eu acho que, assim, tem que pensar muito também numa segurança com versatilidade. Eu acho que tem que ter a mente aberta.
Não adianta querer entrar num mundo desse querendo empurrar a EDR para um mundo de engenharia, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Daqui a pouco a gente vai... Eu sou flamenguista, daqui a pouco, imagina, estamos vendo um jogo do Mengão, no ao vivo ali, daqui a pouco dá uma tela preta, bicho, na hora do cara bater o pênalti. Porque alguém tá instalando um EDR no equipamento que bota o sinal no ar, ou alguém tá fazendo um scan de vulnerabilidade ali na hora, e esses equipamentos super sensíveis e param. Então, assim, não é por aí. Acho que isso tem que ser entendido ali. E existem outras maneiras. Quando eu falo de versatilidade, é que existem outras maneiras de você proteger esse ambiente que não só com o que a gente pensa de tradicional, EDR, Exato. enfim. Exato. E aí, puxando um gancho, né, sobre essa versatilidade, você é um cara que está muito em cima de CTI, né, ali, ofensivo, mas também, ao mesmo tempo, já esteve muito em cima de defensivo, né, o SOC ali. Acho que são dois mundos muito diferentes, mas que, quando estão muito bem alinhados, são extremamente complementares e geram um valor agregado absurdo, né? E a gente tem, né, até experienciado aqui a adoção de automação e IA, enfim, para resolver problemas, dores reais ali e, de fato, não ser só um hype, né? A gente ouve muito sobre IA, sobre automação, mas na prática ouve muito, se vê pouco e tem muita coisa que vai além, vai muito no PowerPoint ali. Acho que 2024, mas 2025 foi o grande boom ali, né? De automação, de ferramentas de automação, low code, no code, IA. Como é que você tem visto na prática ali, no processo de defesa, principalmente, pensando na estrutura que vocês têm hoje, que vocês atuam, que vocês testam, por exemplo, vocês têm visto na prática ganhos significativos sobre a adoção efetiva, que seja automação, que seja de IA, tem visto, de fato, ganhos significativos nesse sentido? Perfeito. Só antes de responder especificamente sobre ganho, né? Eu vou pegar um gancho que eu acho que estou muito de acordo com o que você falou, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o hype. Nem tudo a IA resolve. Eu acho que a automação resolve 90% dos problemas. Exato. E o pessoal está muito no mercado com uma ânsia de IA, quando na verdade a automação que sempre existiu, IA também não é um assunto novo, na verdade. Exato. Agora, apesar de estar no hype, não é novo. Exato. Mas a automação resolve 90% dos casos. E muitas das vezes as pessoas querem enfiar a IA onde cabe uma automação. Mas feito esse parênteses aqui, voltando ali, né? O que eu tenho visto na prática, e aí vou focar assim nesses 10%, 5% que a IA resolve. De fato, eu particularmente tenho visto sim a IA ajudar, cara, em alguns casos. E eu vou falar aqui um pouco do que eu tenho visto, tá? Que eu acho que a gente ganha em agilidade em vários processos, né? Muito ali você conseguir usar a linguagem natural e transformar isso ali, por exemplo, cara, hoje eu consigo fazer uma estatística, um analytics, um KPI, por exemplo, com IA. Né? Eu consigo fazer um relatório muito mais rápido. Eu consigo, por exemplo, pelo lado de CTI, eu consigo monitorar atores de ameaça, entender um pouco mais rápido as ameaças, porque a IA já me entrega ali uma pré-análise, né? Também vou fazer um outro parênteses aqui que também temos que tomar cuidado, né? A IA, eu acho que ela não está ainda no momento, nem sei se vai chegar lá, mas assim, não está no momento que a gente tem que pensar que a IA ela não veio para substituir o humano por completo. Ela veio para auxiliar, né, e acelerar alguns processos. Porque a gente tem que tomar muito cuidado que a IA muitas vezes erra. Né? Tem até o meme do cogumelo aí, não sei quem tá ouvindo, já viu lá, que o cara vai comer um cogumelo, vai parar no hospital, aí ele fala assim, cara, esse cogumelo era para ser comestível mesmo? Aí a IA fala assim, pô, desculpa, realmente, esse cogumelo não era comestível. Quer aprender mais sobre o cogumelo? Boa, né? boa. Então, assim, esse meme elucida bastante bem o cenário que eu tô trazendo aqui. Então tem essa coisa da aceleração. E aí, pegando o mundo do Diogão aqui, que tá do meu lado, que eu acho que ele pode comentar mais, mas assim, pensando em SOC, cara, lá na Globo a gente tem, né, uma parte ferramental muito grande com o Google, né, que é um grande parceiro nosso, né, então até nosso CIEM soa é Google. E, cara, o Google tá entrando muito forte com o agente N1 de IA, e a gente é beta tester lá deles. Que e, legal. cara, eu tô vendo na prática, cara, assim, fortemente essa parte de N1, cara, ele já fazer toda uma pré-análise ali, trazer algo bem mastigado. Então, assim, nisso aí eu vou confessar pra vocês que tem feito a diferença, que tem né? feito diferença, cara, assim, bastante diferença. Viu? Eu vou até aproveitar esse gancho e vou puxar o Diogo nesse tema, porque assim, esse, né, IA e automação foi
é um tema que a gente fala muito aqui dentro, principalmente os ganhos reais, né? Saiu um pouco do PowerPoint. E a gente teve, né? Eu falo que hoje a nossa operação ela gira 70% automação, 30% IA ali. E, cara, o diferencial para a gente foi exatamente a automação do fluxo de N1, que é o maior desafio para qualquer empresa. E aí do lado de cá do balcão. Então a gente construiu uma jornada exatamente pensando nessas maiores dores, porque o volume é massivo de alerta. Então, quanto mais cliente a gente pendura, mais alerta eu tenho. E a gente vai muito na prática aprendendo que menos é mais, né? Então, quando você tem muito alerta também, é difícil você tratar e você precisa fazer um trabalho de higienizar, mas ao mesmo tempo, do lado de cá, a gente começa a trazer clientes o tempo inteiro. Então, são ambientes diferentes, características diferentes. E para a gente, o que mudou a dinâmica foi exatamente entender que a automação seria o nosso game change aqui dentro, que a gente só conseguiria escalar se a gente já iniciasse uma base estruturada. Então, Diogueira, queria já puxar esse gancho para você contar para a gente brevemente aí como é que a automação de fato fez a diferença, principalmente nesse processo do N1 aqui dentro hoje. Justamente a automação, quando ela é construída, ela precisa no final do dia resolver um problema. A automação por automação vai ser mais uma ferramenta, vai ser mais um fluxo sendo criado, é mais um código sendo perdido que vai precisar de alguém para tomar conta, né? E Precisa pode acabar dando mais trabalho. Precisa ter uma dor real para resolver, né? Precisa ter uma dor real. Então, o primeiro ponto para a construção de automação, até mesmo com o uso de inteligência artificial, é ter uma dor para resolver. A partir desse momento é saber como você quer resolver e qual resultado você espera no final. Porque muitas das vezes você quer buscar o dado de internet que você consegue fazer com uma simples consulta de API, devolver para um usuário, devolver para algum portal, que hoje muitas das pessoas acabam utilizando inteligência artificial para uma dúvida, para um questionamento muito simples. Então, quando a gente consegue sempre colocar a automação para buscar informações, é sempre um passo à frente. E claramente, em algum momento, existem dúvidas, existem questionamentos, modos de se pensar que precisa utilizar a inteligência artificial para poder trazer de uma linguagem natural, de uma forma mais simplificada e mais humanizada, alguma resposta, algum questionamento, ou até mesmo informações retornadas para o usuário, né? Então a gente pensa hoje, por exemplo, em um dos problemas que a gente tinha na nossa operação, o uso de base de conhecimento, retornar dados da base de conhecimento para o usuário técnico, que era uma dor, ele tinha que ficar procurando a base, ele tinha que procurar exatamente qual base resolvia o problema dele, e nós conseguimos resolver isso com plataformas de comunicação interna da empresa. Ele faz uma simples pergunta para o Maico, que é a nossa inteligência artificial, e ele consegue retornar em pouco tempo qualquer dúvida. Então, eu tenho um problema de BGP, será que meu link caiu? O que eu devo fazer? Ele faz a pergunta, ela já retorna toda a instrução com o link do que fazer, do que não fazer, e são dores reais que vão sendo resolvidas ao longo do tempo, né? Além de outras dores que são resolvidas também no dia da operação. É porque a gente sempre foca em, cara, que dor a gente quer resolver para automatizar ou para criar alguma solução. Então, um desafio que a gente tinha muito grande era, eu recebo num volume absurdo de alerta, eu preciso receber, analisar, enriquecer, olhar playbook e mandar isso para o cliente ali. Muitas das vezes o N3 está com o cliente, então a resposta do incidente está com o cliente. Então, esse processo de poder entender que isso era uma dor, entender que boa parte desse trabalho era um trabalho cíclico e repetitivo e que a gente podia automatizar ele, que é exatamente a pegada do N1, você começa a ter uma eficiência muito maior, você consegue processar muito mais tickets ou muito mais alertas com menos pessoas, e não que aí eu estou tirando as pessoas, mas eu estou gerando mais eficiência, porque mais pessoas é treinamento, são mais erros, a escala, né? Procurar bons profissionais está cada vez mais difícil, o mercado cada vez mais exigente por eficiência e por reduzir custo, e no fim do dia a gente consegue juntar esses mundos e de fato gerar eficiência e com isso gerar visibilidade. E o que é legal é, a partir do momento que a gente coloca a máquina, IA, a automação que seja, para fazer o trabalho que é repetitivo, o ser humano ele tem mais tempo. Sim. E, cara, isso aí começa a vir muita coisa legal. Então, o cara desperta criatividade, ele começa a ter um tempo maior de qualidade. Eu acho que isso também é um baita do resultado, né? Isso hoje, por exemplo, para vocês lá, vocês têm um time, tem o SOC, enfim, tem o N1 que hoje está no beta tester da Globo. Eu imagino que esse processo do N1 hoje diminuiu muito, né, a demanda, e provavelmente as pessoas mais especializadas estão tendo mais tempo. Você tem visto isso na prática? Cara, é assim, vou até respondendo a sua pergunta ali, sim. E vou até trazer um exemplo prático, cara, de como é que a gente aplicou automação e IA na prática ali, como é que isso resolveu. Mas eu vou fazer só um gancho aqui, um parênteses, que a gente está falando também muito de ganho, batendo muito na tecla do ganho operacional, mas eu acho que também tem um ponto que é bastante importante, e que é o caminho que vocês da AICO estão percorrendo também, oferecendo para o cliente de vocês, que é, cara, o ganho em segurança.
Tá, e aí eu vou vestir meu chapéu de Red Team aqui agora, que assim, imagina um cara fazendo um ataque brabo ali, né? Se esse N1, por mais bem treinado, por mais que os processos estejam ajustados, que ele leve, cara, 5 minutos. Cara, eu com uma automação bem feita ali, um processo bem automatizado, ao invés de 5 eu vou levar 1. Então, assim, pro hacker pode parecer bobeira, mas pro atacante, cara, 1 minuto ou 5 tem muita diferença. Esses 4 minutos é uma eternidade na mão do atacante, cara. Exato. Então, assim, a gente também tem um nível de ganho ali em segurança muito grande também aplicando automação. E com a possibilidade de reagir também, né? Não só detectar e mandar para alguém, eu consigo Sim, reagir também, né? Exato. Aí feito esse parênteses, voltando direto na sua pergunta, ganhos que eu tenho visto na prática, e aí eu vou responder até trazendo um exemplo prático mesmo, que eu acho que ajuda a elucidar. Eu vou pegar um caso aqui que nós temos, que está bem maduro já, que é phishing. Então hoje, por exemplo, na Globo, quando um funcionário ele reporta um phishing, né, que era algo que ocupava bastante tempo ali do N1, e às vezes até o N1 errava. O cara falava que era spam e não era, ou falava que o e-mail era phishing e era normal, enfim. É raro, mas acontece com frequência, então, né? acontece com frequência, né? Então, o que a gente fez? A gente entrou com uma parte híbrida, que é uma parte automação. Então, quando esse funcionário ele clica ali no botão reportar phishing, isso vai para uma automação nossa, que consulta várias bases de inteligência nossa, para entender se aquilo é um phishing ou não. E quando essa automação não resolve, ainda não tem uma coisa concreta, aí sim vai para uma IA, que faz um complemento, né? Legal. Ele analisa ali também e chega num veredito final. E aí essa própria IA ali com uma linguagem humanizada, que a gente se preocupa muito com isso na Globo, ela responde isso para esse usuário, falando, olha, é um phishing com uma linguagem tranquila, transparente, explicando legal. bem para o funcionário ali, totalmente robotizado, com a automação abrindo o ticket e fechando. Não tem nenhuma interação do N1 nesse caso. Então, assim, é um fluxo bacana de trazer aqui que tem um pouco de automação e a envolvida. E parece que é uma coisa gigantesca, cara, mas é um processo em termos de tempo, mas não é. Assim, é o cara clicar no botão, esse processo é coisa de minutos. Coisa que um analista ali manualmente jamais conseguiria atingir, por mais bom que ele seja ali, não vai conseguir. E quando você trata volume muito grande de alerta, né, cara, é inevitável o cara querer se livrar daquele alerta logo para poder pegar os outros, né? Então, você acaba ganhando também na qualidade, obviamente, né? Eu acho que todo o contexto, toda a estrutura e treinamento, ela tem que ser muito bem feita da IA para que ela seja executada da melhor forma possível. Mas esses cases práticos a gente consegue ver na prática. Case prático na prática é ótimo, né? Mas esses cases a gente consegue ver de fato como que tem problemas reais sendo resolvidos com o uso de automação. E a satisfação do usuário na ponta também. Porque, historicamente, a área de tecnologia, principalmente a área de segurança, é sempre vista como os caras que bloqueiam, os caras que brigam, os caras que impedem a área de negócio de crescer. E eu acho que isso é um outro ponto, que hoje, cada vez mais, as áreas de negócio têm tido demandas que, às vezes, a área de tecnologia não consegue acompanhar, né? Então, isso abre precedente para o cara contratar ferramenta apartada, né? Obviamente, cada empresa tem sua governança, às vezes vai para essa linha, mas hoje, dentro desse contexto de eu tenho outras possibilidades, eu tenho outras ferramentas, a área de negócio tem demandado muita coisa, eu acho que sempre foi muito difícil mostrar valor agregado daquilo que segurança está fazendo, né? E aí você comentou no início sobre a questão de poder entregar uma visibilidade melhor, uma relatoria melhor, principalmente na linguagem do cara, né? Na linguagem do usuário ali. Hoje vocês têm visto ou têm feito alguma iniciativa nesse sentido de conseguir ter reportes melhores, reportes mais rápidos, reportes numa linguagem mais próxima da pessoa ali? Até esse exemplo mesmo que você deu da automação, o próprio usuário já interage com a IA, vocês se preocupam muito com a humanização disso. Tem recebido feedbacks, por exemplo, da galera, falou, cara, isso aqui melhorou, enfim, tem recebido alguma coisa nesse sentido? Visto isso na prática? Eu acho que assim, na prática, eu acho que logo de cara o choque ali é pela agilidade, pela resposta. O cara clicar no botão e em minutos ele recebeu uma resposta. E no começo eu vou dizer que eu acho que a maioria nem sacou, ou muitos nem sabem que é um robô que está respondendo ele, tá? Ele acha que é um humano digitando aquele e-mail, porque assim, é um e-mail tão assim, aquela menos robotizado e mais humanizado mesmo,
que na real, o usuário, no final das contas, muitos se confundem, não sabem, muitos Não nem sabe. sabem, tá? Muitos Que nem massa. sabem que é um robô ali respondendo. Então, assim, respondendo sua pergunta, eu acho que a gente conseguiu, sim, ali, com uma linguagem humanizada ali, deixar o fluxo bem tranquilo, assim, menos engessado. E, cara, assim, a gente tem uma pegada muito forte, que você falou assim, né, da área de negócio, enfim, segurança é vista ali muito como trava, né? E a gente tem uma pegada muito forte, uma filosofia muito forte na Globo, que segurança da informação, ela precisa ser habilitadora. Ela precisa ser enxergada como habilitadora. A gente está aqui para ajudar a habilitar o seu negócio Legal. de forma protegida. Então a gente vai muito nessa pegada. Acho que a gente tem muito cuidado de quando a gente deve dizer o não. Não é sair dizendo não para tudo, mas é dizer o sim da forma correta. Legal. A gente fez muito essa virada de chave que lá legal. também, cara. E é uma cultura, né? Porque, Sim. cara, a gente sabe, tá dentro de muitas empresas que a galera às vezes não compra ideia ou às vezes não compra porque não entende o tamanho do problema, né? E isso vem de cima. Sim. Lá, vem de cima. Pra você ter ideia, assim, isso também é importante, né? É difícil fazer segurança quando quem tá lá em cima não briga, né? E eu me lembro, assim, anos atrás, quando a gente foi, por exemplo, uma maneira de responder essa pergunta que veio lá de cima, melhor caso que eu posso trazer prático aqui disso, que é tão real, foi quando a gente implementou o MFA para a empresa inteira, isso há anos atrás, 2018, sei lá, que a gente fez um movimento de botar MFA na empresa inteira. Cara, o Paulo Marinho, na época, ele fez um e-mail, ele Ó, que legal. escrito por ele, enviado para toda a empresa, com a cara dele, falando, cara, eu tenho MFA a partir de hoje, aqui que tá legal, a segurança que estamos robustecendo, é um tema importante que eu acompanho de perto. Ó, que legal. Então, assim, olha como é que muda. É outro peso. E né? aí, assim, óbvio que por debaixo dos panos aqui, né, vamos falar a grande verdade. Cara, você recebeu o e-mail do presidente da empresa falando que ele tem MFA, quem é que vai ter coragem de falar assim, cara, Eu que não negócio... no máximo vai falar, isso é muito chato, É. que coisa chata ficar agora digitando um duplo fator. É o máximo, mas ninguém vai se opor. Não vai. Assim, né? Se o presidente da empresa está usando, por que eu não vou usar? Então, assim, isso é muito importante. Conversando com vários colegas, eu vejo que isso é uma dificuldade grande que a galera tem, porque às vezes o cara que está lá em cima, um acionista, né, o presidente não está tão engajado no tema, ou enfim, não dedica um tempo ali. E aí é difícil brigar por segurança quando você não vem lá de cima. Exato. E cada vez mais tem se tornado, né? A gente tem visto muito esse movimento de segurança. De fato, a gente brinca falando que o CISO ou o pessoal de segurança agora está começando a ter uma cadeira na mesa dos adultos, né? Então, quando isso vem de cima, a dinâmica é outra. Então, você consegue, de fato... A gente vê muito caso. Às vezes, a camada mais baixa se preocupa, implementa um monte de coisa, você começa a gerar fricção com as áreas de negócio. Aí vem um top-down, a cara arranca, porque tá tendo muita fricção e, na prática, o pessoal tá focado naquilo que mexe o ponteiro, né? E tudo aquilo que for muleta para poder atrapalhar, isso vem, e se não tiver engajado... E, cara, legal isso, assim, saber que vem o engajamento de cima. Aí, com certeza, a chance de sucesso é muito maior, porque, de fato, quem vai questionar, né? Sim. E aí, mudando um pouco o nosso tema aqui, você é um cara forte em CTI também, né? Uma das dinâmicas ali, das disciplinas que você tá no dia a dia ali. Hoje eu acho que CTI, acho que tá meio que pacificado que hoje é quase impossível você viver numa operação crítica sem ter uma estrutura de CTI, né? Então a gente vê no mercado muito ferramental e tal, falando de CTI e tal, mas dentro de uma estrutura robusta igual a de vocês, visibilidade igual a de vocês, que tem visibilidade igual a de vocês, cara, como que é ali na prática esse mundo de CTI mesmo, de imergir no mundo de CTI ali para poder... Porque a marca é muito forte, a marca é muito grande. Sim. Eu imagino que deve ser um volume absurdo de coisas que vocês veem ali. Como é que vocês trabalham essa dinâmica lá dentro? Assim? Vocês provavelmente devem ter ferramental, mas tem uma estrutura também que cuida disso lá dentro. Sim. Cara, a gente tem uma preocupação muito grande com atores de ameaça. Por conta do que a gente já falou aqui, a gente tá muito visível, né? Ali é uma indústria que atrai muito, né? Então a gente tem muito esse olhar para ator de ameaça. Essa é uma preocupação grande ali. E aí, assim, é o clássico de CTI, personas criadas, toda a parte de se infiltrar em grupo, enfim, acompanhar ali. Então acho que isso é um ponto. O outro ponto que aí acho que, assim, não tem nada a ver com a nossa indústria, acho que é o mal que todas as empresas estão sofrendo. E é o que eu tô vendo, assim...
que a grande maioria tá tomando ataque porque não tá prestando atenção nisso, que é a grande praga da vez, que não é nem tão novo assim, mas que a galera tá dando mole até hoje, que é Stiller. Pra mim, Stiller é a bola da vez ainda, apesar de já ter uns 3 anos que esse negócio tá em alta e continua muito em alta, que é basicamente mal, é roubando credencial. Muita gente não tá prestando atenção nisso. E, cara, credencial válida por aí, dando acesso a VPN do cara, dando acesso daqui a pouco sem duplo fator, dando acesso daqui a pouco num firewall que tá exposto. E aí começa, aí todo o que a gente já sabe. É ranço, é grupo de ranço entrando por aí, né? Então, isso foi uma preocupação muito grande que a gente teve. E a gente optou, aí vamos voltar aqui nas automações da IA, a gente acabou optando por fazer uma automação nesse caso, tá? Então, a gente tem uma automação que está de olho em credencial vazada. Essa automação, assim que a gente detecta um vazamento de credencial, ele tenta testar essa credencial em alguns ambientes nossos, né? Mesmo que a gente tenha duplo fator, né? A gente não vai pagar para ver, né? Validando Exato. A credencial, eu não vou confiar, porque aí eu deixo de ter um duplo fator. Só tenho que passar a ter um só, que é o próprio MFA ali, o PIN, e acabou. Né? Uma vez que essa senha seja comprometida. Então, a gente testa essa senha. Se a senha for válida, a gente já dispara ali via ferramenta de AM, nossa, com integração, um reset de senha para o usuário e avisa também com nosso robozinho humanizado, né? Avisa ali pro usuário, né, que ele teve um vazamento, a senha dele foi resetada, explica para ele. Legal. E tem um outro gancho que, assim, esse realmente eu vejo poucas pessoas fazerem, conversando com outros colegas da indústria, mas que eu acho que é uma preocupação genuína, que é também vazamento, mas um não de credencial. Que é o cara, por exemplo, que está comprando ingresso do Flamengo com e-mail corporativo. É o cara que está comprando, né, num e-commerce, ou está cadastrado na faculdade dele, cara, com e-mail corporativo. E aí esse negócio vaza a credencial do cara, vaza alguns dados ali. Raramente ele reaproveita a senha, né? Exato, é raro, mas acontece, né? E respinga pra gente, né? E aí é muito do mau uso tecnológico, porque ele está usando uma conta corporativa para algo pessoal. E isso eu vejo pouco no mercado, cara, a galera se preocupar com esse ponto. Fato. E a gente já teve essa sacada também, então a gente já tem também uma automação que faz isso, avisa para o usuário ali também quando ele teve um vazamento. Então a gente também está cercando bem ali, junto com o time que já essa parte. Legal, exatamente. Então envolve, obviamente, tecnologia e automação, mas também traz o usuário para o contexto para ele entender ali. E acho que tem ganhos bem legais aí. Diogueira, esse submundo de CTI é um baita mundo, né? Assim, a gente tem visto na prática aí muita coisa, né? Muitas possibilidades e principalmente o quão grande é o mundo de CTI, vazamentos e afins. A gente tem, né? A gente hoje se preocupa muito com vazamento de credencial e foi um dos motivadores de a gente, por exemplo, entender que às vezes o cliente não é tão maduro, ele não tem um duplo fator, mas ao mesmo tempo que eu aperto a mão dele e falo, cara, vou fazer o seu monitoramento aqui, eu fico muito suscetível a problemas como um de vazamento e às vezes o cara não tem investimento para uma ferramenta dessa. Então, para ter uma ferramenta ou uma estrutura mais robusta, principalmente clientes menos maduros, né? Claro. E hoje, cara, o duplo fator é um negócio absurdo, porque a maioria hoje ou tá na Microsoft 365 ou tá no Google. E todos os dois têm MFA nativo, né? E é de graça, né, E é de graça. Então, assim, cara... VPN, a maioria dos firewalls de firewall, equipamento de VPN hoje integra com esses caras para você fazer a credencial de VPN por ali. Então você não precisa pagar nada mais por isso. Só que é uma questão muito de cultura, né? Sim. Diogueira, como é que você tem visto aí na prática, nessas andanças, nesses testes, automações, enfim, nesse submundo de CTI, aproveitando o tema do CTI, o que você tem visto na prática aí de atores, enfim, técnicas que têm sido muito utilizadas, principalmente nessa reta final do ano agora? As técnicas que eram mais utilizadas anteriormente era phishing. Phishing saía na frente em disparado sobre qualquer tipo de ataque, né? Era muito fácil você burlar o fator humano. E ao longo do tempo os Steelers claramente hoje vêm se destacando muito. Então, por vários fatores. Quantidade de roubo de credenciais que tem na internet. São muitas credenciais. Você pega em alguns fóruns, coloca o domínio de uma empresa, você vai achar credencial desde um portal de compra deles até de um portal administrativo. Então tá muito fácil. E o custo para poder adquirir. Quando são vendidas por preços muito baixos. Que qualquer um com um valor
mínimo consegue fazer aquisição ou até mesmo muitas das vezes sendo distribuídas gratuitamente, né? E como as empresas possuem muitas das vezes empresas de menor e de médio porte possuem pouca preocupação ou até mesmo pouco conhecimento sobre esse tipo de vetor de ataque, isso acaba sendo muito facilitado adentrar nessas empresas. E aí até um ponto que o Diegão falou, que quando você entra nessa empresa, a probabilidade de você conseguir escalar um privilégio, ir para um outro tipo de acesso, conseguir afetar de fato a área de negócio, a probabilidade é muito alta. Então, o CTI, de forma geral, ele vem afetando muito o negócio com vazamento de credencial, com phishing, né? E a partir daí são vários outros tipos de impactos possíveis. Show! Bom, mudando um pouquinho do tema aqui, cara, backup e proteção de dados. Hoje é um tema de segurança ou é um tema de infraestrutura para vocês? Bom, no nosso caso, vou responder que é uma bola dividida, mas acho que está muito mais com o time de infra. E eu vou explicar o porquê. A operação em si, ela é infraestrutura, né? Mas a preocupação, né, ela é do time de segurança. Nesse caso, eu vou tirar uma licença poética aqui para dizer que talvez a gente tenha um pouco de chapéu de auditor. Legal. Muito assim de, cara, esses backups funcionam mesmo, né? Tá tudo ok? A ferramenta, ela tá protegida? O repositório tá protegido? Eu acho que é muito mais nessa pegada que Legal. Segurança entra, tá? Então é muito mais ali entender a maturidade, entender se os processos funcionam. Mas a execução em si, ou como é que A operação no a dia a roda dia gira ali, aí realmente é o infra. time de infra. A gente tem visto muito movimento de essa disciplina ela estar em segurança, né? A gente fala que por melhor que seja os controles, as ferramentas e afins, o backup é sempre a última barreira de proteção. Se tudo falhar, é a única garantia que a gente tem de voltar, né? E principalmente, assim, backup é uma disciplina que talvez ela precise ser muito mais pensada como negócio do que efetivamente como tecnologia, porque historicamente, a gente que está um pouco mais velho, mais dinossauro, cara, sempre foi a TI que bateu o bumbo ali de como que era a política de proteção, né? Quantas vezes por dia, o que eu protejo, o que eu não protejo. Então, a partir do momento que a gente tem a área de negócio, e aí eu acho que em empresas maduras você tem muito essa dinâmica de eu tenho a área de segurança fazendo auditoria, eu tenho alguém ali pensando no negócio em si, o que são de fato as joias da coroa, o que eu preciso ter mais agilidade, o que eu preciso ter redundância, o que eu não preciso, porque é um negócio de missão crítica e é uma disciplina que de fato gera muito valor e que precisa, né? Se no pior cenário, a gente pega muito caso aqui, que às vezes você vai... o cara chama a gente para responder um incidente, a gente, primeira coisa, ó, já traz o pessoal de backup, aí vem os caras de backup, aí o cara, quando ele começa a conversa com veja bem... já tá estranho. Rapaz, aí já começa a preocupação. Então, assim, é uma disciplina que eu acho que tem muito se falado, né? As ferramentas, a gente tem visto, a gente foi num evento esse ano de um dos grandes fabricantes de backup, né? De soluções de backup, que hoje pra gente a Vinha aqui dentro. E, cara, o discurso do evento da Vinha anual inteiro foi cibersegurança. Então, ela falou muito menos de backup e falou muito mais de cibersegurança, proteção, recuperação. Então, acho que é uma disciplina que cada vez mais tem sido integrada. E acho que é legal ter essa visão de que tem, de fato, ali a galera, porque é um baita trampo, né? É muito infraestrutura, mas tem um time de segurança, de certa forma, auditando, chancelando ali para garantir que esteja funcional. Bom, a gente está caminhando para o final. Eu queria... Aproveitando que eu acho que o episódio teve muitos cases práticos, que eu acho que isso pra gente é o principal diferencial, é legal, porque quem tá ouvindo, às vezes, pega um case e fala, cara, eu consigo implementar isso na minha empresa, ou às vezes, a partir de um case que você traz algum gancho ali, e o cara fala, pô, isso aqui é legal, a gente consegue implementar. Então, eu queria te perguntar se teve algum projeto que foi executado esse ano, que fosse assim, cara, esse projeto aqui foi bacana de fazer, foi um diferencial, e que, de fato... que seja tecnologia ou segurança que mexeu o ponteiro, focar em mexer o ponteiro. Isso aqui está gerando, de fato, valor agregado para o negócio como um todo. Cara, esse do phishing que eu trouxe de exemplo, acho que foi um. A gente fez uma medição recente, cara, tá bem até fresco na minha memória o número, cara. A gente reduziu em 70% os tickets do SOC ali na parte de phishing só com essa automação. Caramba. Ela ainda não beta ali na hora que ela entrou como beta. Agora ela tá totalmente em produção ali, então assim, já de cara, bicho, 70% na largada, cara. É absurdo, né? Absurdo o ganho, absurdo. Pela quantidade de gente que vocês têm ali dentro, é um volume absurdo. E eu acho que um outro projeto interessante que a gente fez, que eu vi mexendo no ponteiro, cara,
E que aí eu acho que vai se estender mais para 2026 fortemente, mas a gente fez a parte de automação, a gente fez o seguinte. Eu fiquei com uma preocupação muito grande do seguinte, cara. Eu brinquei muito com o time e falei assim, cara, eu não aceito um caminhão com a luz piscando e buzinando passando na nossa frente e a gente falar que não viu. Pode passar um mosquitinho. Boa. Falar que não viu um mosquito passando, tá tudo certo. Mas um caminhão piscando e buzinando, a gente falar que não viu, é meio estranho. E aí a gente teve... O que eu quero dizer com isso? Né? A gente teve um foco muito grande. E aí até eu peguei muito o gancho ali do Red Team. A gente fez uma simulação dos 10 principais ataques que a gente entendia que poderiam ser os que ocasionariam mais impacto pra gente. Simulou eles ali no nosso ambiente e tentou entender se as nossas ferramentas elas estavam protegendo e alertando e sendo rápida o suficiente para proteger esses top 10 ataques, vamos chamar assim. Legal. Que é o caminhão passando, buzinando, né? Então a gente fez ali, né, tá trabalhando ainda, né, numa automação muito grande para minimamente ser rápido o suficiente quando esses top 10 acontecerem, por exemplo. Então também acho que isso é uma coisa que já tá mexendo ali e vai mexer bem com os ponteiros também, cara. Bacana. Diogo, quer falar de algum desse ano? Você encabeçou um bocado de projeto grande aí, legal esse ano. Acho que existem vários dos nossos principais aí, o Edge Monitoring, trazendo visibilidade para os nossos clientes, reduzindo riscos de vazamento de credencial, risco de vulnerabilidades que muitas das vezes ficam expostas sem a empresa ter o devido conhecimento, que acontece com frequência, né? Raro, mas acontece com frequência. Uma nova aplicação que o negócio pediu para poder publicar, que é para poder gerenciar clientes ou para trazer visibilidade, que muitas das vezes passam, na maioria das empresas, sem a visibilidade do time de segurança. Então é feita a aquisição de uma solução e isso muitas das vezes vem com vulnerabilidades. Ou ao longo do tempo aparecem vulnerabilidades. E isso é muito interessante para a gente porque reduz o risco. Por mais que no final do dia a gente está falando de outras empresas que são empresas de nossos clientes, ainda assim há uma preocupação por nós estarmos na operação, por ser empresas que são clientes nossos e fazer parte do nosso dia a dia, né? Então a redução do risco nesse momento é sempre muito importante com o uso de inteligência artificial aplicada para o negócio, porque muitas das vezes eu tenho não só a equipe técnica acessando a plataforma, mas desde até mesmo estagiários de segurança ou gestores que podem não ter o conhecimento técnico e trazer essa informação, trazer o dado para ele de uma forma muito mais simplificada é super importante, né? Então, dentre alguns, eu acho que esse é um que vale a pena citar, que é interessante. E a gente tem até um episódio inteiro falando sobre ele, né? Exato. Que é legal. Vou pedir o pessoal para deixar o link aqui do episódio, quem quiser conhecer um pouquinho mais. Senhores, chegamos ao reta final aqui do nosso podcast. Primeiro, queria agradecer, Fifaretti, por disponibilidade, pelo papo. Acho que foi extremamente enriquecedor, assim. Os cases são absurdos. Acho que, de fato, movimento ponteiro. Muito se fala de IA, muito se fala de automação mais contextual, conceitual, engenharia de prompt, não sei o quê. Mas quando você ouve cases de como, de fato, está sendo aplicado, acho que isso muda muito a dinâmica e ajuda muito e enriquece o conteúdo. Queria, de fato, te agradecer. Queria te deixar aí a mensagem final, se você quiser deixar uma mensagem final para quem está ouvindo a gente, né? Sobre carreira também, se for o caso. A gente tem muita gente que está começando a carreira que ouve a gente aqui, então eu queria que deixasse essa mensagem final para a gente aí, do coração. Boa. Bom, só agradecer mesmo aqui e sobre carreira aí, não desanime aqui com o que a gente está falando de IA. De novo, vou reforçar aqui que IA não veio ainda para substituir, ela veio para agregar, veio para potencializar. Galera que está na faculdade, se ficar pilhada aí, vou desistir, não quero ser mais dev, porque o dev não vai existir mais, tem saído muita notícia nesse sentido, né? Vamos com calma, gente. Acho que tem muito espaço ainda para todos, né? Estudem. E aprendam IA, né? Aprendam IA, sejam amigos ali, usem para o bem. Exato. Né? E não ficar com medo, acho que esse que é o ponto. Exato. E talvez a pergunta mais importante que a gente estava esperando até agora para fazer é, cara, quem matou Odete Reutemann? Boa. Ó, eu tenho 3 respostas. Se for na versão antiga lá de 1988, a gente, relembrando aqui, a galera mais antiga vai lembrar lá que eu acho que era a Cássia Kiss que matou. Já na versão repaginada agora, né, da última novela, eu acho que foi o Alexandre Nero lá, o ator que matou. Mas eu tenho a terceira teoria aqui. Eu tô achando que a IA que matou a Odete Reutemann. É verdade, ótimo. É ótimo. Senhores, muito obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio do InsightCast. Continue acompanhando a gente nas principais plataformas. Deixem seus comentários, suas sugestões e principalmente o que vocês querem ouvir aqui, se vocês estão gostando do conteúdo ou que tipo de conteúdo que vocês estão querendo ouvir ou querem estar com a gente aqui. Muito obrigado e até a próxima.